Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma excelente semana e hoje, dando continuidade às nossas atividades remotas, na disciplina de metodologia científica, nós vamos discutir um assunto bem importante que já falamos, já estudamos em sala de aula, porém hoje eu trago alguns detalhes mais específicos com relação ao tema plágio. Então, é sabido já desde quando vocês entram na graduação, também de conhecimento de muitos, o que isso significa dentro dos trabalhos acadêmicos, em específico no nosso caso. Mas eu vou falar com vocês hoje um pouquinho mais com relação a tudo isso, a questão do plágio como um todo, e depois, na sequência, com relação aos trabalhos acadêmicos. Então, vamos lá. O plágio é um termo utilizado com o significado desse termo, né? Ele se remete ao ato de copiar ou de se apropriar de uma obra qualquer, seja um texto, seja uma fotografia, um vídeo, uma música, um livro, ou até mesmo o fragmento de um livro, de um artigo científico e assim sucessivamente. Basicamente, o plágio acontece quando uma pessoa copia o trabalho de uma outra pessoa e não coloca os créditos para o criador original, ou seja, não cita quem é que fez esse trabalho inicialmente. Então, este ato, ele pode acontecer em qualquer tipo de situação, como eu já falei antes, em livros, músicas, fotografias, mas dentro da comunidade acadêmica nós temos percebido, infelizmente, estas situações acontecendo com frequência. E há uma preocupação muito grande pelo fato de que as pessoas, elas não param para analisar todas essas situações, ou melhor até, muitas vezes elas nem sabem o que é que pode acontecer quando elas se apropriam de algo que não é delas e sim de uma outra pessoa. Então vejamos um pouquinho mais especificamente o que é isso. Dentro do Código Penal Brasileiro, na Lei 9610, é definido como cópia não autorizada de várias informações. Internacionalmente, o plágio, gente, é considerado crime e é uma violação de direito autoral. Em vários países é também uma atitude antiética. Para nós também, né, pessoal, por favor, é extremamente antiético, é extremamente mal visto, é inaceitável. Um dos casos mais comuns que a gente tem hoje é a questão do plágio voltado à área da música, isso dentro da sociedade como um todo, não especificamente aqui no mundo acadêmico, mas é importante que vocês saibam isso, que dentro da área da música o plágio acontece constantemente. Então, quando o plágio ele é comprovado em tribunal através de uma ação judicial, a pessoa que fez isso, ela é obrigada a pagar uma indenização ao autor do trabalho original. E também, né, não é só o simples fato de pagar um determinado valor, mas as consequências negativas com relação a tudo isso, os incômodos, né, a questão de constrangimento, sem falar, é claro, a reputação dessa pessoa fica totalmente comprometida. Então, nos trabalhos acadêmicos, que é o nosso caso, o nosso foco de estudo aqui, o que é que a gente tem? Acontecem muitas vezes, muitas formas de plágio. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas se esquecem das nossas normas, das normas da ABNT, que elas nos auxiliam, que é isso que a gente vem fazendo dentro da nossa disciplina, que a gente vem estudando, como é que devemos fazer citações, citações diretas, citações indiretas, citações longas, curtas, fragmentos, trechos, né? E as pessoas se apropriam da informação do outro como se fosse delas.
Ora, nós podemos usar a informação do outro, desde que façamos a referência correta, tá? Então, não tem problema, eu li uma obra, condiz com o meu trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, posso fazer o uso dela? Posso, mas devo respeitar as normas, né, que regem a ABNT. Então, para que vocês tenham uma ideia, atualmente já foram desenvolvidos vários softwares que têm a habilidade de detectar os plágios dentro dos trabalhos. Então é muito simples, é muito fácil da gente descobrir quando o trabalho foi copiado, quando ele não pertence àquela pessoa. Nesse momento eu não vou entrar com vocês no detalhe de como identificar o plágio, a gente vai conversar sobre isso numa aula anterior, tá? Nesse primeiro momento eu quero conversar com vocês sobre a gravidade de tudo isso, sobre a importância que devemos dar às normas bibliográficas, às referências que fizemos, enfim, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, o que é que ela apresenta para nós e de que forma nós podemos utilizar todos estes materiais. Da mesma forma, pessoal, que nós ficaríamos extremamente magoados se alguém utilizasse um dos nossos trabalhos sem a devida referência. Então, é uma coisa que não pode ser feita, nós não podemos aceitar. Então, o plágio acadêmico, ele se configura quando um acadêmico, um aluno, enfim, alguém retira, seja de um livro ou até mesmo da internet, cuidado, tá? Ideias, conceitos ou frases prontas de outras pessoas, que são as autoras desse trabalho, e não dão o devido crédito a esta pessoa que fez esse trabalho, não citam ele como fonte de pesquisa. A questão é tão séria, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós estamos infringindo o Código Civil e o Código Penal, certo? Um deles é a lei que assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Então, vocês estarão, nós, né, se fizermos isso, quem estiver fazendo isso, será penalizado pelo Código Penal, porque está se apropriando de algo que é de outra pessoa, bem como também, né, dentro, aliás, do Código Civil, bem como dentro do Código Penal, como um crime contra os direitos autorais, que está previsto em vários artigos. Observem só o que fala cada um deles. No artigo 7, ele define que as obras intelectuais que são protegidas por lei. Então, são criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, tem um texto lá, tem uma informação? Cuidado! Também verifiquem, por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de utilizarem artigos da internet. Pode, sem problema algum, mas veja a fonte, consulte, que instituição que fez a publicação, é de uma revista, ela tem o ISBN, ela está registrada, de quando que é esse material, procure nesse endereço eletrônico se existem outros trabalhos, se são trabalhos todos da mesma linha, por exemplo, na área da engenharia civil, na área da educação, na área da matemática. Desconfie também um pouquinho daqueles sites que trazem materiais de todas as disciplinas possíveis. Cuidado! Já dentro do artigo 22 e 24, fala também sobre direitos morais e patrimoniais da obra criada, como pertencentes ao seu autor. Então, mais uma situação aí de punição para quem se apropriar daquilo que não é seu, ainda mais quando nós estamos falando de pesquisa científica, de pesquisa de campo, né? Já imaginou você lá realizando uma pesquisa de campo, teve todo um trabalho, você faz a catalogação de dados, de informações, enfim, organiza todo o teu trabalho e alguém vai lá e se apropria de tudo aquilo que você levou muito tempo para construir e diz que é dele próprio. Então, pessoal, não pode, temos que tomar muito cuidado.
No artigo 33 diz que ninguém pode reproduzir a obra intelectual de um autor sem a permissão deste. Então, cuidado, tem muitas coisas que nós utilizamos e elas não estão liberadas, não estão com livre acesso. Aqui, pessoal, é bem importante que vocês observem, nós temos no nosso grupo, na nossa instituição, a biblioteca online. E às vezes alguns acadêmicos falam assim, nossa, mas não tem esse livro, não tem aquele livro. Ah, não tem isso, professora, não encontrei, poderia estar lá. Por que a faculdade não coloca? Por que a instituição não coloca esse material para nós disponível lá de forma online? Por quê, gente? Porque tem obras que já estão liberadas. Os seus autores permitiram que estas obras fossem compartilhadas desta forma, enquanto que algumas obras isso não é possível ser feito. Então, compreendam. Tem coisas que nós encontramos na internet, eu já vi, por exemplo, algumas obras que fizeram cópia, salvaram em arquivos PDF e disponibilizaram lá na internet. Cuidado, hein? Não vá utilizar, não compartilhe isso, porque você também pode ser punido até pelo fato de estar compartilhando tudo isso. Ainda mais se a obra não foi liberada para este tipo de divulgação, ok? Outra questão, ainda dentro do que regem as leis. No artigo 101 a 110, trata-se das sanções, tá, que são aplicáveis em caso de violação dos direitos autorais. E cuidado, é muito difícil, ou melhor, não há exclusão destas sanções. Então, a pessoa que for descoberta, que for provado, ela vai pagar por isso sim. Então, prestem atenção. No artigo 184, é configurado como crime de plágio o uso indevido, então, e nós também falamos isso antes, só que mais abertamente, né, da propriedade intelectual do outro. É aquilo que eu falei agora há pouco. Como você se sentiria depois de um grande trabalho de pesquisa, de muito estudo, de muito esforço, talvez aí de um trabalho de graduação, de mestrado, de pós-graduação, e alguém vai lá e se apropria de todas as informações que você levou muito tempo para conseguir? Ok? Então, vamos prestar atenção. Já no artigo 299, ele define o plágio como falsidade ideológica em documentos particulares e públicos. É óbvio, né, pessoal? Não é seu, você está mentindo. Então, você está levantando aí um crime de falsidade ideológica. Cuidado, nós não podemos o fazer. Bom, dentro do que tange agora a questão dos trabalhos de cunho científico, a gente tem 3 situações com relação ao plágio. O que pode acontecer? Quando você faz a cópia integral de uma obra, certo? Você pega lá nessa obra um trecho, ou até mesmo o trabalho todo de uma pessoa, se apropria desse material como se fosse seu e você vai utilizando. Por exemplo, você pega lá um livro, você resolve fazer uma pesquisa e você fica usando a informação daquele livro o tempo todo sem dizer de quem é. Ok? É diferente, por exemplo, de uma situação quando você vai fazer um estudo de um determinado autor, sobre uma determinada obra, que você vai citar essa obra várias vezes, mas daí existe uma forma específica de o fazer dentro da ABNT. O que aqui é considerado plágio integral é quando você pega todo esse material e simplesmente utiliza ou basicamente no seu trabalho continuamente. O parcial, o nome já diz, a gente já compreende bem pelo próprio significado da palavra parcial, é quando você utiliza-se então de fragmentos, e podem ser fragmentos pequenos, como frases, por exemplo, ou pequenos parágrafos, e você não cita o autor, o trabalho onde foi feito, o ano e assim sucessivamente. Então, até mesmo uma pequena frase que eu utilizar como fosse minha e é de uma outra pessoa, eu estou cometendo plágio. E o plágio conceitual? O plágio conceitual, normalmente, quando uma pessoa, um indivíduo faz lá o trabalho dele de doutorado, ele cria uma tese. E muitas vezes, lá dentro do trabalho de doutorado, ele já pode levantar alguns conceitos, ou melhor, ele levanta alguns conceitos, ele cria alguns conceitos próprios. E alguém vai lá e
se apropria desse conceito pronto como se fosse seu. Não pode, não pode. Claro, agora você fez uma pesquisa, você fez um estudo e a partir deste estudo você chegou a um determinado resultado. O conceito é seu, mas com base em outros estudos, aí você vai citar isso. Com base em ou a partir de, chegou-se a tal consideração. Então é diferente. Percebam, os três. Posso utilizar obras, artigos, materiais de outras pessoas? Posso tranquilamente, desde que eu faça a devida observação de quem é o trabalho, de quando é esse trabalho e as pequenas regras que englobam a questão da ABNT. Por fim, o que é que nós podemos fazer para evitar tudo isso? Ora, é muito simples. Vamos utilizar as normas da ABNT a nosso favor. Sigam as normas, vejam o que é que pode ser utilizado, né? Reveja, reestude aí a questão das citações diretas e indiretas, longas e curtas, desde a questão de traduções, quando a gente entra, por exemplo, na questão de música, de poesia, de tudo. Verifique, de acordo com as normas da ABNT, até onde você pode ou não ir. E nós também estamos aqui para ajudar, enquanto professores da disciplina de metodologia de pesquisa, de metodologia científica. E com certeza o seu trabalho de conclusão de curso, os seus artigos, ou seus trabalhos no dia a dia na graduação não terão problemas com relação ao plágio, certo? Também, além disso tudo, uma outra forma da gente evitar o plágio acadêmico é tomar bastante cuidado de onde é que nós extraímos as informações que utilizamos nos nossos trabalhos. Como eu disse anteriormente, cuidado, se você vai usar uma revista eletrônica, de onde vem essa revista, de onde esse material foi retirado, é de um site confiável, é de um endereço eletrônico confiável, faça uma análise de tudo isso anteriormente, antes também de apropriar-se de informações que até lá já podem estar sendo expostas de forma errada, sendo um plágio já de alguém. Então, você vai fazer um plágio de um plágio e é muito preocupante e nós não devemos permitir. Tá certo?